No vídeo de hoje você vai aprender 3 coisas. A primeira delas é um pouco sobre a história de Hong Kong, por que esses protestos começaram originalmente e o que é essa nova lei chinesa que ameaça jogar lenha na fogueira. Em segundo lugar, você vai aprender por que a China quer passar essa lei agora e como isso pode interferir com a autonomia de Hong Kong. Em terceiro lugar, por que Estados Unidos e Reino Unido reagiram de formas tão intensas a essa proposta chinesa e o que levou esses países a tomarem as decisões que tomaram com relação a esse caso. Ficou interessado? É só continuar ligado depois da vinheta. Olá, meu nome é Bernardo Nicolau e esse é o Nick Internacional, onde nós tratamos dos principais temas do Brasil e do mundo e por que você deveria estar prestando atenção neles. O tema do vídeo de hoje é Hong Kong. Se você gostar do vídeo de hoje, me faz um favor. Curta, comenta lá embaixo, porque é isso que faz o YouTube valorizar mais esse vídeo e fazer ele chegar para mais pessoas. E se inscreve no canal para não perder os envios futuros aqui no Nick Internacional. Em primeiro lugar, vamos lá, um pouco da história de Hong Kong para você ter mais contexto para entender o conflito que está acontecendo. Hong Kong é uma ilha no sudeste da China e é uma ilha que desde o meio do século XIX, após a Primeira Guerra do Ópio, é dominada pelo Reino Unido. Teve alguns intervalos nessa dominação pelo Reino Unido, mas, via de regra, foram 150 anos de dominação do Reino Unido que só se encerraram em 1997. Em 1997, o Reino Unido acordou em passar Hong Kong para a China de volta com uma condição. Hong Kong poderia manter o seu sistema de mais liberdades que o sistema chinês. Então Hong Kong tem um parlamento próprio, uma liderança própria e um judiciário próprio, além de liberdades econômicas, liberdades políticas, liberdades civis que a China não dispõe até o momento. Esse sistema foi chamado de um país, dois sistemas. Hong Kong não é a única região sob domínio chinês que está sob um país, dois sistemas. A outra região é Macau. Macau, marcada pelos grandes cassinos, Hong Kong, marcado pelo seu mercado financeiro borbulhante, que sempre tem alguma atividade acontecendo por lá. Apesar de Hong Kong ser uma região que tem um sistema diferente da China, esse sistema também não pode ser chamado de democrático. Apesar de eles terem um parlamento próprio, uma liderança própria, tanto esse parlamento quanto essa liderança são decididos por forte influência de Pequim, ou seja, da China continental. E é por isso que nos protestos de Hong Kong, uma coisa bastante marcante são os pedidos por democracia. Democracia de verdade, não só a aparência de que você está votando. Mas vamos lá, o que levou os protestos a começarem em 2019? Em junho de 2019, o parlamento de Hong Kong tentou passar uma lei que permitiria a extradição de pessoas de Hong Kong para a China continental. Olha, uma versão super rápida do que é extradição. Extradição, basicamente, é um procedimento judicial que permite que uma pessoa seja julgada por um crime em outro país. Já dá para perceber um pouquinho o problema disso aí, né? Você está em Hong Kong, que é um lugar que respeita mais os direitos humanos, tem mais liberdades políticas, mais liberdades civis, comete um crime e eles querem te mandar para a China continental, que não respeita, via de regra, os direitos humanos, nem liberdades políticas e, raramente, liberdades civis. Ou seja, isso acabaria se tornando uma possibilidade para essas pessoas serem submetidas a um sistema judiciário diferente e assim serem condenadas pela lei da China normal, o que poderia fazer críticos da China e opositores da China, entre outros cidadãos de Hong Kong, apenas desaparecerem dentro do sistema judiciário chinês. As pessoas de Hong Kong, que prezam muito pela sua autonomia e pela estrutura do um país, dois sistemas, foram às ruas e se manifestaram inclusive com bastante intensidade. Hong Kong é basicamente a França da Ásia, porque qualquer coisa que acontece tem protesto na rua, é o pessoal queimando coisa, quebrando coisa. Então são protestos bastante intensos. E foi o que aconteceu por lá. Os protestos em Hong Kong estão acontecendo desde junho de 2019. Eles só pararam agora por causa da pandemia e têm retornado gradativamente à medida que as medidas de isolamento social estão ficando mais brandas. Pois aí, os protestos eles tinham perdido um pouco dessa força por causa da pandemia e tudo estava relativamente em paz até que a Nação do Fogo atacou. O parlamento chinês, essa semana, passou uma lei que passa a considerar como crimes os seguintes atos: secessão, ou seja, a tentativa de se separar do país; subversão, um pouco autoexplicativo, né? Terrorismo, também autoexplicativo; e, quarto, interferência externa. O problema dessa nova lei é que essas 4 categorias são muito amplas. Secessão é só você fincar a bandeira e falar esse é um novo país agora, ou é, por exemplo, você ir para uma manifestação com uma placa pedindo a autonomia de Hong Kong. Subversão é só você atacar autoridades do governo para tentar reduzir a influência do governo central, ou é você criticar a violação de direitos humanos por Pequim. Terrorismo é só o terrorismo tradicional que a gente conhece, de colocar um carro-bomba, ou é, por exemplo, você participar de uma manifestação violenta.
Interferência de governos externos pode ser qualquer coisa, então nem vou entrar nos termos dela para explicar o quão absurdas essas categorias podem ser. O que nos leva à segunda parte do vídeo. Por que a China quer passar essa lei agora? Os protestos de Hong Kong eles começaram em junho de 2019. A China poderia ter passado essa lei em qualquer momento do último ano, já que ela já estava enfrentando oposição mesmo, não ia fazer muita diferença. Num primeiro momento, a China poderia simplesmente ter esperado a manifestação passar. E é o que ia acontecer. Os protestos em Hong Kong fizeram, por exemplo, com que vários voos fossem cancelados, com que várias empresas saíssem do país, com que várias firmas tivessem que operar em regime reduzido. E isso afeta a economia do lugar. E se afeta a economia do lugar, negativamente, você aumenta o desemprego, aumentando o desemprego, as famílias perdendo renda, eventualmente falta comida na mesa. E quando isso acontece, é simplesmente uma questão de tempo até o protesto morrer. Essa era a expectativa original da China. Não precisava fazer muita coisa e acabar. Mas a China não está mais numa situação de benesse econômica com um crescimento gigantesco por causa do coronavírus. O coronavírus afetou profundamente a economia chinesa. E em um momento em que você está mais fraco, é um perigo você ter uma das suas regiões mais proeminentes pedindo por democracia e o fim da dominação chinesa. Se você deixa isso acontecer sem consequências, isso inspira outras regiões. E não só isso, Hong Kong é uma das regiões mais ricas da China. É uma das regiões que a China precisa ter controle sobre ela para superar essa crise mais rápido. Então, nada melhor do que uma lei que te dá poder de oprimir diretamente a população para resolver esse problema. Claro, não apoio a lei, mesmo falando que ela é a melhor escolha, mas pragmaticamente ela resolve o problema da China mais rápido. E é por isso que essa lei está sendo passada agora. Só que ela passou no parlamento chinês ainda como um projeto. Falta mais formalização para que essa lei possa efetivamente ser aplicada. E aí pensa comigo. Isso afeta a autonomia de Hong Kong porque, basicamente, você tem uma desculpa para prender qualquer pessoa que atue contra a China continental dentro de Hong Kong. E os manifestantes sabem disso. E é por isso que isso virou um ultraje internacional. É basicamente a China incorporando Hong Kong. Isso dá poder para a China sobre a segurança interna de Hong Kong, que é uma coisa que ela nunca teve. E essa tática de promulgar leis que permitem que as autoridades prendam pessoas quando tem manifestações no seu país que você não consegue controlar, na verdade, é uma tática bem velha no baralho dos países. Vocês querem um exemplo disso? 2013, Brasil. Nós tínhamos as manifestações, gigante acordou, e aí o que aconteceu? O governo brasileiro, na figura da presidente Dilma, aprovou a lei antiterrorismo, que com um pouquinho de jogo de cintura ali, permitiria que quase qualquer manifestante em uma manifestação que se tornasse violenta poderia ser preso. E aí, terceira parte do nosso vídeo, o que Estados Unidos e Reino Unido fizeram com relação a isso? O presidente Donald Trump dos Estados Unidos se manifestou falando que os Estados Unidos vão retirar de Hong Kong o status de autônomo, passando a considerar Hong Kong como parte da China continental. O efeito direto que isso tem é que empresas que estavam em Hong Kong, que negociavam com Hong Kong, que importavam ou exportavam a partir de Hong Kong, agora vão estar submetidas ao mesmo status da China, o que significa as mesmas tarifas da China, as mesmas barreiras alfandegárias e burocráticas da China. Em um momento em que Estados Unidos e China estão no meio de uma guerra comercial, isso tem muito peso. Mas por que os Estados Unidos tomaram essa decisão? Eles se importam tanto assim com Hong Kong? Não, é claro que não. Na política internacional, praticamente nunca você vai ver uma decisão que foi tomada por questões morais de certo e errado e do que é melhor para a população. Via de regra, é uma escolha pragmática. E a escolha pragmática de Trump foi antagonizar a China, que é o que ele tem feito nos últimos tempos no meio da crise do coronavírus. Ele escolheu a China como inimigo porque 2020 é ano de eleição nos Estados Unidos. E é claro, é melhor que a batata quente não esteja no seu colo quando essa bomba explodir. O coronavírus nos Estados Unidos encontrou um lar ideal, é um país com maior número de casos, com maior número de mortes, e Trump terá que responder por isso nas urnas, a não ser que ele encontre alguém para quem jogar a culpa. E no caso do Reino Unido, como eu disse, o Reino Unido foi o detentor de Hong Kong até 1997. E já que é uma separação bastante recente, ainda tem muitas pessoas em Hong Kong que têm vínculos com o Reino Unido. Tem muitas pessoas em Hong Kong que têm um passaporte britânico para cidadãos do exterior, passaporte britânico extramarino. Esses passaportes não são exatamente passaportes do Reino Unido, mas eles vêm com algumas vantagens adicionais, por exemplo, poder ficar no Reino Unido por até 6 meses sem precisar de qualquer tipo de visto. Mas a proposta que o Reino Unido fez foi: se a China seguir em frente com essa lei de segurança nacional, o que o Reino Unido vai fazer é transformar esses passaportes para cidadãos no exterior em passaportes do Reino Unido genuínos, o que cria um caminho para que essas pessoas consigam a cidadania e aí possam emigrar da China e ir diretamente para o Reino Unido. E não só isso. Se você ganha a cidadania do Reino Unido, é uma coisa completamente diferente se a China quiser aplicar essa lei de segurança nacional contra você.
No caso do Reino Unido, assim como no caso dos Estados Unidos, não é uma questão de a bondade da minha alma, é uma questão estratégica. Primeira das considerações aí é, Boris Johnson não só foi criticado no Reino Unido por demorar a agir com relação ao coronavírus, como ele próprio pegou o coronavírus depois de alegar que era só uma gripezinha. Então, o que isso mostra enquanto líder de Estado, mesmo que inconscientemente, é fraqueza. É falta de traquejo, é falta de jogo de cintura. E essa é uma coisa que ele pode corrigir, atuando, por exemplo, para resguardar pessoas que têm passaportes britânicos para cidadãos no exterior em Hong Kong. Então, se ele age e mostra essa postura firme com relação à China, que é vista como o culpado pela pandemia do coronavírus por muitos países, ele recupera a sua imagem nacionalmente. E não só isso. Se ele cria um caminho para a cidadania para cidadãos de Hong Kong, as pessoas que ele está incorporando para dentro do Reino Unido não são quaisquer pessoas. São pessoas com muita educação obtida em Hong Kong, são pessoas que têm conhecimento da tecnologia chinesa que está em Hong Kong, são pessoas que, via de regra, têm muita renda e têm muito dinheiro para investimentos e que trariam tudo isso para o Reino Unido também, se esse caminho para a cidadania fosse oferecido. Olha, ainda tem muito caminho para se andar com essa lei de Hong Kong. Ela ainda tem que ser aprovada formalmente pelo Parlamento da China, ela ainda tem que ser incorporada à Constituição de Hong Kong, com a anuência da líder de Hong Kong, Carrie Lam. Então, tem muita coisa para acontecer nesse trajeto. E também as posturas dos Estados Unidos e do Reino Unido, elas ainda não são finais. Os Estados Unidos ainda teriam, por exemplo, que mandar um informe para o Congresso Nacional, retirando esse status oficialmente de Hong Kong. O Reino Unido também teria que passar por uma série de trâmites burocráticos, mas isso já nos alerta para um dos possíveis grandes conflitos dos próximos anos. Gostou desse vídeo? Então, por favor, faz o seguinte, curta, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder envios futuros aqui no Nick Internacional.